a sua opinião sobre essa pergunta. Olha, e a Prefeitura de Sabará também recuou no isolamento social. A cidade está mais rigorosa na entrada de pessoas, controlando nas barreiras sanitárias e ainda voltou a fechar parte do comércio, deixando funcionar apenas o que eles consideram serviços essenciais. Eu sempre ponderei para vocês aqui, essencial para mim é todo o serviço que sustenta a família de alguém de forma legítima e honesta. Acompanhe a reportagem de Etel Correia. Blitz sanitária na entrada da cidade. Motoristas parados respondem às perguntas dos agentes de saúde e têm a temperatura medida. Depois são orientados. Sempre medir 37 motores, procura lá um posto, tá bom? Nós estamos dando só orientação no momento devido à Covid, que aumentou muito aqui em Sabará. Não só em Sabará, em todos os municípios, né? A cidade histórica de Sabará voltou a fechar o comércio nesta quarta-feira. Apenas os serviços considerados essenciais podem funcionar. Mas mesmo assim, as ruas estavam cheias. Movimento grande nos bancos e nas praças. Tive que sair que eu fui no banco. Mas não está saindo, não? Não saio. É igual eu falei com você, o meu próximo ano meu é 10 e 20, então tem que ficar aqui. Aguardando a minha irmã. Mas está saindo de casa todo dia? Não. Esse comerciante estava com meia porta aberta. Eu sou totalmente contra de fechar, porque a economia tem de girar. Todo mundo tem seus compromissos. Desculpa de eu não estar usando a máscara, porque senão eu não falo. O dono da ótica disse que concorda com o fechamento e que já ouviu falar de várias pessoas doentes na cidade. O pessoal tem que conscientizar que não pode, né? Você vê aqui muita gente andando. Podia todo mundo ficar em casa. A medida foi tomada após a prefeitura identificar um aumento de 600% no número de casos da Covid-19 em apenas um mês. 4 mortes foram confirmadas e há uma em investigação. A cidade não conta com um hospital para o tratamento da doença. Tem apenas vagas reservadas aqui na enfermaria. São 12 e 2 de UTI. Mas o atendimento é transitório. Os pacientes precisam ser transferidos para Belo Horizonte, que é a referência para Sabará. E se lá o sistema entrar em colapso, pessoas poderão morrer sem o tratamento que precisam. Segundo o coordenador do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, nessa manhã, a taxa de ocupação desses leitos na UPA era grande. Das 12 vagas de enfermaria, 7 estavam preenchidas e uma de UTI. Dentro deste plano de contingenciamento, os nossos pacientes que são confirmados ou suspeitos, estão mais graves, precisam ser internados primeiramente em Belo Horizonte. Mas o município de Sabará já preparou essa resposta também dentro do nosso município, dentro de nossa estrutura. E vamos utilizando também à medida que, por exemplo, não conseguimos encaminhar rapidamente esses pacientes para a capital. O último boletim epidemiológico do município aponta que 219 pessoas tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus. A maior parte dos casos foi registrada na área central da cidade, 72, 15 no bairro Roça Grande e 60 no Ana Lúcia, que faz limite com a capital. Os mortos tinham acima de 60 anos e comorbidades. Um lado é Belo Horizonte, outro lado é Sabará. Não adianta uma parte estar aberta e a pessoa atravessar a rua e encontrar do outro lado o comércio fechado. Ou seja, é uma lógica que precisa ser regionalizada para o enfrentamento racional dessa pandemia. Apesar do fechamento do comércio, flagramos pessoas nas ruas desapercebidas, sem usar a máscara. O comportamento da população é um dos itens que será observado no momento de tomada de decisão para a reabertura ou não do comércio. E aí eu preciso fazer justiça quando a gente ouve do prefeito da capital dos mineiros, de Belo Horizonte, que a preocupação dele não é só com o cidadão e o morador, o contribuinte de IPTU de BH. Porque, como disse até o Correia, um passo a mais você está em Sabará, um passo a menos você está em BH. Né? E isso acontece com Betim, isso acontece com Contagem, isso acontece com Ribeirão das Neves. Então, se não houver uma organização melhor por parte dos prefeitos, no sentido de alinharem os procedimentos, você vai sempre ser, digamos, mais simpático àquele prefeito que determinou que o comércio pode ficar aberto. Por quê? Porque é isso que é a demanda, desculpa, gente, dos comerciantes. Né? A demanda é essa, manter aberto.
Então, eu tenho feito a leitura e a releitura sempre de que talvez seja essa questão que nós tenhamos que enfrentar, né? Será que não seria oportuno quando você ouve o cidadão de Sabará falar assim: nós dependemos de Belo Horizonte? Ora bolas, se essa constatação do prefeito de Sabará existe, se os moradores de Sabará recorrem à infraestrutura hospitalar que está localizada em Belo Horizonte, por uma questão de humanidade, o gestor de Sabará precisa se alinhar com o gestor de Belo Horizonte. Não com uma imposição, não com um jogo de vaidades, mas sim por uma constatação operacional, né? E eu digo isso de Contagem, digo isso de Betim. Não é porque o prefeito de Belo Horizonte, ele é a autoridade máxima da metropolitana, não. Mas é ele que tem aqui no seu município, quando vai se falar assim, olha, por exemplo, ontem pela manhã, ontem à tarde, eu ouvi a seguinte frase numa rede de televisão. O Hospital Menezes, como é que chama? Eduardo de Menezes está com seus leitos Covid 100% tomados, né? E ontem, um outro hospital, também aqui em Belo Horizonte, no final da tarde dizia, olha, o nosso leito de Covid está 100% tomado. De posse dessas duas informações, a gente começa a perceber que as cidades que não têm esse atendimento ali direto precisam se alinhar com o prefeito da capital. Porque senão, quando as pessoas vierem do interior e pararem suas ambulâncias aqui na porta dos nossos hospitais e não tiver leito para eles, e não tiver leitos de UTI para eles, nós vamos sim começar a protagonizar imagens que vimos nos Estados Unidos, vimos na Europa toda, como um todo, Espanha, França, Alemanha, Portugal, Itália, aquela fila de ambulâncias com pessoas precisando de leitos de UTI e não tendo. Então, tem razão, nesse ponto tem razão o prefeito de BH, porque ele precisa gerir a capital dos mineiros, que é Belo Horizonte, mas precisa ficar de olho na gestão dos prefeitos do entorno, sob pena de ele amanhã ou depois coisa, morreram pessoas em hospitais em BH porque não tiveram atendimento. Ora bolas, esse cidadão, apesar de mineiro, apesar de meu irmão, ele pertence a Sabará, e Sabará não fez a gestão adequada. Exemplo, né, gente? Então é essa ponderação que eu acho que está faltando. E se está faltando a ponderação, está faltando o alinhamento, sobretudo de discursos, né? E ontem, numa entrevista do prefeito Calil a uma rádio aqui de Belo Horizonte, ele deixou